Nelson acordou sentindo tontura, zonzo, como se estivesse bebido muito. Abriu os olhos devagar e viu que estava no seu quarto. A janela estava fechada, mas, pela claridade que vinha dela, deveria ser de tarde. Esforçou-se para raciocinar. Lembrou que parecia, enquanto estava dormindo, ter escutado vozes, conversas, lamentos e até choros. Depois, dormira melhor. A dor, pensou, senti dor, mas agora não estou sentindo mais. Levantou-se com dificuldade e sentou-se na poltrona que tinha no seu quarto. Olhou para a cama e esta pareceu estar sem o colchão. Uma coxa a cobria. A porta do quarto estava aberta. Nesse momento, entraram no aposento Zuleika e Marisângela. As duas conversavam. Quando será que Dona Eliette irá colocar outro colchão nesta cama? Perguntou Marisângela. Nossa patroa, respondeu Zuleika, fez bem em se desfazer do colchão sujo e com certeza irá fazer modificações neste quarto. Comprar agora outro? Para quê? Deverá primeiro resolver como irá modificar esse aposento. Às vezes que entrei aqui, depois que o Sr. Nelson desencarnou, tive a impressão de vê-lo aí deitado, dormindo. Hoje não estou sentindo isso. Fale certo, repreendeu Zuleika. Morreu, faleceu, e não isso aí que você falou que ninguém entende. É isso que dá, frequentar um terreiro e depois ficar vendo mortos por aí. Não os vejo por aí, defendeu Marisângela. Somente às vezes sinto-os em alguns lugares. Você sabe me dizer para onde irão os desencarnados, ou seja, os defuntos? As almas dos mortos vão para onde devem ir. Vamos mudar de assunto. Não gosto de falar sobre isso. Tenho medo. Só porque ele morreu você tem medo? Teria receio de ver o Sr. Nelson? Claro, exclamou Zuleika apressadamente. Se tinha receio dele vivo, morto teria pavor. Vamos limpar logo este quarto. Que empregadas abusadas! Vou reclamar com Eliette, exclamou Nelson, aborrecido. Levantou-se e foi andando devagar. Passou pelo corredor, entrou na cozinha. A mesa estava posta para o chá da tarde, como era de rotina. Foi pegar um pedaço de bolo e não conseguiu. Assustou-se, estranhou muito. Sua mão atravessou o bolo. Fez isso por diversas vezes e foram infrutíferas suas tentativas. Será que estou sonhando? Pensou. Tenho certeza que acordei. Dormi muito. Não costumo recordar de meus sonhos. Por isso, nunca isto aconteceu comigo. Ai, que agonia! Ficou parado, tentando entender, quando as duas empregadas entraram na cozinha. Dona Eliette observou Marisângela. Não comeu nada, tem se alimentado pouco. Vamos tomar café? Disse Zuleika. Elas se serviram. Nelson ficou perto de Zuleika e sentiu como se estivesse se alimentando. O café forte lhe fez bem. Sentiu-se mais disposto. Nota do autor. O leitor já deve ter percebido que Nelson desencarnou no momento em que pensou ter desmaiado, após a dor que sentiu. A maioria de nós, infelizmente, ao desencarnar, não consegue perceber que fez a mudança de plano.
Normalmente, isso acontece por falta de conhecimento e merecimento. E parte dessas pessoas pensa que está sonhando ou tendo um pesadelo. E também há muitos como Nelson que não puderam ser socorridos, despertam um após horas, outro após dias. Em vez de fazê-lo em postos e colônias da espiritualidade, acordam em cemitérios, hospitais ou em seus lares. Tenho visto isto ocorrer com muitos desencarnados. Infelizmente, já aconteceu comigo no passado. A desencarnação é um acontecimento para todos. O corpo físico para suas funções e o espírito continua vivo numa outra dimensão e terá uma outra forma de viver. Para aquele que não se preparou para essa mudança, tudo pode lhe parecer estranho demais, ou iludindo-se pensar que tudo é parecido demais, que nada mudou e pode se perturbar muito. Nelson não conseguiu pegar os alimentos no plano físico, mas, ao ficar perto de Zuleika, absorveu os fluidos, as energias dos alimentos ingeridos por ela. Isso não prejudica os encarnados, a não ser que se torne frequente, o desencarnado não se afaste dessa pessoa, podendo ocorrer uma obsessão. Esse caso da absorção de alimentos por parte do Nelson foi inconsciente, mas existem desencarnados que o faz consciente para se sentir alimentado. Pode ocorrer com alimentos, bebidas, cigarros e drogas. O espírito emana as vibrações de energia e sente que bebeu, fumou, se drogou ou se alimentou. Pode-se considerar esse ato como vampirismo, pois o vampirismo, segundo Matias Peralta, no livro Estudando a Mediunidade, é a ação pelo qual os espíritos involuídos, arraigados nas paixões inferiores, se imantam a organização psicográfica dos encarnados, sugando-lhe substâncias vital. Ou seja, o espírito que gosta, que sente prazer nas coisas da matéria, ele encosta nas pessoas conforme o vício das pessoas, conforme a personalidade da pessoa. E ali ele não sai, que ele sente necessidade. Vamos supor que ele seja um alcoólatra. Ele gruda ali ao lado do alcoólatra, absorve aquelas emanações alcoólicas e também o fluido vital da pessoa que ele está ao lado. Isso chama-se vampirismo. Quando ele suga o fluido vital, quer dizer que ele está sugando a energia física da pessoa, o fluido anímico. Então a pessoa se torna fraca e acaba servindo como fonte de energia para aquele espírito. Mas vamos continuar a nossa narrativa. Nelson resolveu procurar a esposa. Encontrou-a na sala de televisão, sentada, distraída, na sua poltrona favorita. O aparelho estava ligado, ela abordando. Eliette, falou Nelson com um tom enérgico que costumava usar para se impor. Você precisa repreender suas empregadas. Elas estão abusadas. Tiveram a petulância de ir arrumar o quarto enquanto eu estava lá. Parou de falar porque Eliette nem se mexeu. Não ergueu a cabeça para olhá-lo. O que aconteceu, Eliette? Você parece abatida. Não está me ouvindo? Zuleika entrou na sala. Então Eliette ergueu a cabeça e colocou o bordado na mesinha. Dona Eliette, posso fechar as janelas do quarto?
Estamos limpando o do Sr. Nelson. Não gostou do chá? Comeu pouco. É melhor se alimentar para não ficar doente. Pode fechar a casa, Zuleika, respondeu Eliette. Está esfriando. Faça para o jantar somente uma sopa. Nós duas gostamos. Logo o Nelsinho passará por aqui. Ofereça a ele um pedaço de bolo. Ele gosta muito do seu bolo de fubá. Ei, estou aqui, exclamou Nelson em tom alto. Nada aconteceu. Continuaram ignorando-o e ficaram conversando. Amanhã, disse Eliette, fará 2 semanas que Nelson se foi. Sinto falta dele. É natural, ficaram casados por muitos anos. O Nelsinho está chegando. Vou abrir a porta para ele. Ainda bem que meu filho veio, pensou Nelson. Ele com certeza não brincará comigo. O que será que está acontecendo? Nelsinho entrou na sala, passou por ele como se não o tivesse visto. Aproximou-se da mãe e a beijou no rosto. Sentou-se na outra poltrona a que ele acostumava se sentar. Você está bem, mamãe? Zuleika me contou que tem se alimentado pouco. Penso que esta sua apatia é por falta de sair, se distrair. Foi somente a missa de 7º dia. Volte, por favor, a se encontrar com suas amigas. Lembro-a que fazem caridade. E isso é muito importante. E também a distrairá um pouco. As pessoas poderão falar se eu sair de casa. Depois tem o Alex, respondeu Eliette. Mamãe, um dia terá que enfrentar os comentários, mas penso que as pessoas do seu grupo não falarão nada. Quem faz caridade normalmente são pessoas boas e com certeza elas a consolarão. Afinal, ter um filho internado por causa das drogas não é tão raro assim. Quando fizer 1 mês, voltarei para as reuniões, afirmou Eliette. Você tem razão em dizer que as mulheres do grupo são minhas amigas. Elas têm vindo me visitar e tentam me consolar. A maioria foi no velório e todas à missa de 7º dia. Você telefonou para a clínica? Teve notícias de seu irmão? Telefonei hoje pela manhã. Informaram-me que Alex tem ainda necessidade de receber medicamentos para dormir e para ficar tranquilo. O tratamento deve ser longo. Nelsinho, você tem certeza que interná-lo foi a melhor opção? Perguntou Eliette. Mamãe, você pergunta isso porque não viu o escândalo que ele fez no hospital. Quando o papai foi levado para lá, já estava morto. E quando Zuleika me telefonou, fui o mais rápido possível para lá. Logo depois, chegou Alex. E ao saber que papai havia falecido, começou a gritar que fora ele quem o havia matado. Gritou tanto e puxou seus próprios cabelos, que teve que ser sedado. Nelson escutava atordoado. Não conseguia nem se mexer. O filho fez uma pequena pausa e ele, que o conhecia bem, percebeu que mentia ao dizer: o doutor Fernando me indagou se precisava chamar a polícia. Mas depois, seu primogênito continuou a falar a verdade. Você sabe, mamãe, que abriram o peito de papai e foi constatado um infarto? Percebi que ele não estava bem. Mas seu pai fazia o que queria e como queria, lamentou Eliette. E como sei. Por isso, não se martirize. Você poderia ter pedido, insistido, brigado, mas papai fazia o que queria. Sendo assim, não pense que poderia ter feito alguma coisa. Mas
Eu achei morto no outro dia. Como ele não se levantou, fui ver o porquê. E aí já era tarde. Nelson havia falecido. Os médicos disseram que ele sofreu um infarto entre 19 horas e 30 minutos e as 20 horas e 30 minutos. Ficou morto sozinho no quarto. Mamãe, por favor. Nesse momento, Zuleika entrou com uma bandeja de bolo e chá e se intrometeu na conversa. Já falei isso para a dona Eliette. Nelsinho, o senhor Nelson não escutava ninguém. Se sua mãe chegasse em casa quando ele estava dormindo, ela fosse acordá-lo, ficava nervoso. Aí minha patroa seria repreendida e, com certeza, com muito mau humor. Como ela iria adivinhar que o marido havia morrido? Você tem razão, Zuleika, concordou Nelsinho. Estava falando à mamãe sobre Alex. Ele, quando chegou ao hospital naquela manhã, fez um escândalo, gritou que havia matado o papai. Tiveram que sedá-lo. Expliquei a todos que ouviam os gritos que ele dissera aquilo por causa das preocupações que causava ao papai. Todos acreditaram porque foi constatado o infarto. Pedi ao Dr. Fernando para deixar Alex dormindo. Não poderia permitir que ele fosse ao velório e ao enterro para dar outro vexame e nos envergonhar. A cerimônia e o enterro foram muito bonitos. Você agiu certo, Nelsinho, concordou Zuleika. Evitou o escândalo. Alex deve ficar o tempo necessário nessa clínica. Não devemos sentir dó dele. Está lá para ser curado. Nunca pensei que Zuleika tivesse tanta intimidade com Eliette e com meus filhos. Parece que são amigos. Pudera. Zuleika trabalha há muitos anos conosco e as duas convivem bastante. É o que já falei, exclamou Nelsinho. E torno a falar. Alex não pode receber visitas nem falar conosco por 3 meses. Se quisermos vê-lo livre das drogas, devemos permitir que o tratamento seja feito. E direito. O tempo visto para ele ficar internado é mais ou menos 1 ano. 1 ano é muito tempo, exclamou Eliette. Eu autorizei a internação, afirmou o filho, e paguei 2 meses antecipado. A clínica é cara, mas é ótima. Antes de interná-lo, obtive as informações. O neto de Clarice, sua amiga, esteve internado nessa clínica e parece que saiu curado. Alex está doente e precisa sarar. Por favor, mamãe, não me peça para tirá-lo de lá. A senhora não irá fazer isso, não é, dona Eliette? Perguntou Zuleika. Alex ultimamente estava muito perigoso. Eliette a olhou séria e a empregada mudou rápido de assunto. Luciana telefonou e confirmou que está grávida. Que bom, exclamou Nelsinho. Tomara que seja um menino. Luciana é uma boa irmã. Conversamos por telefone e ela concordou comigo sobre o Alex. Mamãe, vou providenciar o inventário o mais rápido possível. Além do Dr. Matias, o advogado que sempre nos atendeu, vou também contratar o serviço de um escritório de advocacia especializado no assunto. Não é muito recente para fazer inventários? Perguntou Eliette. Mamãe, não se pode perder tempo. Lembra de que, quando a vovó faleceu, papai quis logo fazer o inventário. Estou somente seguindo o exemplo dele. Quanto mais depressa resolvermos essa questão, é melhor.
Você não pode se ausentar da cidade, pois com certeza terá que assinar muitos documentos. Com a Luciana grávida, com certeza era querer ficar com ela. Minha irmã necessitará de você, mas não poderá viajar enquanto tudo não for resolvido. Se tem algo a ser feito, devemos então fazer logo. Zuleika saiu da sala e Nelsinho completou: Mamãe, vou providenciar tudo e deixá-la informada. Alex não pode ficar como sócio da empresa. Ele não será prejudicado, não é? Perguntou Eliette. Papai tinha muitos imóveis. Podemos dividir de tal maneira que Alex não seja prejudicado. Já lhe falei do que ele fez, não falei? O prejuízo foi grande. Espero que meu irmão sare, porque de uma próxima vez ele poderá ir para um hospital psiquiátrico ou uma prisão. Eliette levou a mão ao pescoço e Nelson percebeu que a esposa se lembrou de que seu caçula uma vez quis estrangulá-la. Foi no dia que ela mentiu para ele que estava com dor de garganta. Por ter se negado a lhe dar dinheiro, ele apertou-se o pescoço. Somente soltou quando Zuleika o acudiu. As duas guardaram segredo. Ele ficou pasmo. Nota do autor. Mesmo sem saber, escutou os pensamentos da esposa. Para um desencarnado fazer isso, é necessário aprender. Conhecimentos podem pertencer a bons espíritos ou os mal intencionados. Mas muitos moradores da erraticidade, ou seja, muitos desencarnados, fazem coisas sem ter conhecimento, fazem pela vontade. Muitos volitam sem mesmo conhecer essa possibilidade, como acontece em diversos socorridos que se foram abrigados em postos e colônias espirituais, saem rapidamente volitando para voltarem aos seus lares. E chega a um momento, caso se arrependam, querem voltar, mas não conseguem por falta de conhecimento e merecimento. Outros permanecem no lar, transformando-se em um obsessor. No caso de Nelson, o casal viveu muito tempo junto. E um sabia, pelo olhar, o que o outro estava sentindo. A ligação era muito forte. Então, Nelson escutou o pensamento da esposa como se ela estivesse falando. Mesmo ela não estando abrindo a boca, o pensamento, ele produz som. O pensamento é vida. Então, Nelson, devido a essa ligação, conseguiu escutar, ouvir os pensamentos da esposa. Vamos continuar a narrativa. Mamãe, disse Nelsinho, continuando a conversar, este período triste passará. Agora tenho que ir. Virgínia me espera. Temos que ir a uma reunião da escola. Qualquer coisa, já sabe. Me liga. Peça para Zuleika dormir no quarto de hóspede. Preocupo-me tanto com você aqui sozinha. Mesmo tendo colocado um guarda aqui à noite, eu não fico tranquilo. Papai se impunha. Agora, sem ele, eu tenho receio dos maus intencionados. Vou pedir para a Zuleika dormir no quarto de hóspede. Temos fechado a casa e se o telefone tocar, eu perceber que é algum tipo de trote,
desligo rápido. Nelsinho beijou a mãe. Ao se despedir, deu algumas instruções para Zuleika e saiu. Nelson não sabia o que fazer nem o que pensar para entender sua situação. Foi para o seu quarto, não quis se deitar na cama sem colchão, sentou-se na poltrona e ficou pensando. Tenho certeza de não estar sonhando. Estarei louco? Mas louco como? Não se vira um doente mental assim de repente. Será que morrer é isso? Ou será que resolveram me ignorar? Eles não teriam coragem de brincar assim comigo. O que escutei pareceu-me coerente. A campainha tocou, ele se levantou rapidamente e foi para a sala. Viu Zuleika abrir o portão e uma amiga de Eliette entrar. As duas se abraçaram. Eliette, cheguei ontem de viagem e quis vir logo para lhe oferecer ajuda e confortá-la. Como está passando, amiga? Estou passando por um período difícil. Tudo foi tão inesperado, respondeu Eliette. Conte-me o que aconteceu. Nelson parecia estar tão bem. De fato, meu marido parecia estar bem, contou Eliette. Ele era hipertenso, mas tomava remédios e foi tudo de repente. Sofreu um infarto fulminante. Nunca pensei em ficar viúva. Eliette, querida, falou a amiga em tom consolador. Ainda bem que não ficamos planejando desgraças. Você é uma pessoa religiosa e sabe que devemos nos conformar com os infortúnios que nos acontecem. O importante é você se cuidar, ir aos médicos e superar esse período. Com certeza, se Nelson pudesse vê-la, iria querer que estivesse bem. Se morri, quero mais é que todos sofram e sintam minha falta, pensou Nelson egoisticamente. Você terá que ser uma viúva triste para sempre. Pelo que ouvi hoje, estou quase acreditando que morri. Zuleika serviu novamente o chá com bolo. Eliette e a amiga passaram a conversar sobre viagens e netos. Nelson continuou ali, sentado num canto da sala, escutando-as. Quando a visita foi embora, Zuleika acompanhou-a até o portão e voltou para a sala em seguida. Dona Eliette, Marisângela já foi embora. A casa está bem fechada e o guarda chegou. Ficará na garagem da frente. Ele me garantiu que de meia em meia hora fará uma ronda em volta da casa e ficará atento ao portão. Já arrumei o quarto de hóspedes. Irei dormir lá. A sopa está pronta. Vamos jantar? As duas se dirigiram à sala de jantar, sentaram e se serviram. Nelson percebeu que quando ele não estava presente, Eliette e Zuleika faziam as refeições juntas. Ele sentou-se perto da esposa e sentiu que se alimentava. Não gostava de sopa, mas o alimento lhe fez bem. Sentiu-se fortalecido e aquecido. As duas, depois de jantar, foram ver televisão. Novamente escutou os pensamentos da esposa. Gosto de Zuleika, mas ela é minha empregada. Envergonho-me de dizer que a minha funcionária de tantos anos é minha melhor amiga. Meu marido nunca aceitaria nossa amizade. Não queria que Zuleika fosse uma doméstica, mas já que é, o melhor é continuar sendo na frente das outras pessoas somente minha empregada. Ainda bem que ela entende isso. Chateado, Nelson foi para o seu quarto, acomodou-se na poltrona e se pôs a pensar. Será que a morte é isto?
Morrer, ficar como se estivesse vivo pelos lugares e ninguém enxergar, que tristeza! Se a morte for assim, é pior do que eu pensava. Cansado, adormeceu.